Catolé do Rocha, praça de guerra. Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. Catolé do Rocha. Vai lá, GG, a bola é sua. Boa noite, mais uma vez, às companheiras, companheiros. GG Luiz Gonzaga da Silva, filho de nordestino, Alto Sertão paraibano, de uma cidade por nome de Catolé do Rocha. Nasci naquela cidade, ou no arredor daquela cidade, e filho de camponeses, agricultores, trabalhava na terra dos outros para enriquecer cada vez mais o cara que já era rico. E com aquilo eu, desde menino, nasci comunista. Desde menino virei comunista. Quando eu via meu pai trabalhar na terra do cara e chegar ao final do ano, ainda estava devendo para o cara, eu ficava irritado. E um dia eu vi uma cena, aconteceu mais de um, mas eu vi uma cena muito dura. O dono da terra chegar e dizer para o meu pai, era um sábado de manhã, a gente estava lá na roça, eu e meu pai, e o dono da fazenda chegar e dizer para o meu pai, a partir de hoje você não precisa mais entrar na minha terra. Aí meu pai perguntou para ele, mas como assim? Ele falou, não, porque aqui eu vou pôr o meu gado leiteiro, ou seja, no lugar da roça onde estava o milho começando a bonecar, o feijão floreando, o algodão. Ele disse, eu vou pôr o gado leiteiro aqui. E dali a gente saiu desantenado. Fomos parar no sindicato rural, que era na cidade, né? E por aí eu fui me enfronhando desde moleque para a esquerda, conhecendo a história de Julião e de outros camaradas daquela época. A minha tendência era guinar definitivamente para a esquerda. Muito novo, moleque, entre 13 e 14 anos, eu fui preso junto com meu pai. Meu pai respondeu mal a um patrão. Ora, vejam vocês, respondeu mal a um patrão. E a polícia foi prender meu pai, lá em casa. E eu disse, se meu pai vai preso, eu vou também. E fui. 2 dias depois, fomos libertos, soltos. Eu tinha 13 anos e meio, 14 anos, já completando 14 anos. Fiz o primário, estudando lá pelo sítio. Terminou o 4º ano primário. Eu fui estudar na cidade, fui fazer o 5º ano primário, num colégio por nome de Colégio Dom Vital de Catolé do Rocha. Colégio Estadual Colégio Dom Vital de Catolé do Rocha. Nesse colégio, o diretor do colégio era um frade franciscano, Frei Marcelino de Santana, que ele propiciava que a gente começasse a ler. Agora, ele deixava a biblioteca dele lá aberta, e aí a gente entrava lá, lia o que bem queria. Lá eu comecei a ver aquelas revistas antigas, Cruzeiro e tal, que tinha a foto dos comunistas Mao Tse Tung, dos comunistas Fidel Castro, Raul Castro, Guevara. E aí eu fui me apaixonando por esses caras. Posso dizer tranquilamente que fui apaixonado por esses caras, porque eram os caras que estavam fazendo a revolução e a defesa do povo pobre. Quando foi em 1969, eu fui preso 2 vezes. Em janeiro de 1969, dia 4 de janeiro, eu fui preso, fiquei até março preso, saí da prisão. Na 2ª semana de março ia começar o carnaval e depois, no final do ano de 1969, eu fui preso novamente no mês de setembro, outubro. Isso. E nessa prisão eu fui transferido para João Pessoa pela Polícia Federal, eu e mais 5 companheiros
fomos para a prisão, viver em João Pessoa alguns dias, meses. Depois, 1970, 71, eu fui estudar na Escola Técnica Federal da Paraíba e lá, como estudante, eu comecei a fazer coisa que eu gostaria de ter feito lá em Cachoeira do Rocha, como músico na Escola Técnica Federal da Paraíba e também atleta. Participei dos Jogos Brasileiros do Ensino Industrial em 1970, em Belém do Pará, lá na Escola Federal de Belém do Pará. Mas sempre com a posição para a esquerda. Mesmo a escola técnica, sabendo que eu tinha sido preso, tal, mas me adotaram porque precisavam do meu trabalho, da minha mão de obra. 72, para mim não ser preso novamente, e a tendência, se eu fosse preso, era possivelmente os caras matar na prisão, eu voltei para Cachoeira do Rocha. Aí fiquei 72, 73, tomando muita cachaça, fumando muita maconha, era o que tinha que fazer, tomar cachaça, fumar maconha, e não tinha direito a ter uma namorada, não tinha direito a ter um amigo, porque você namorava uma menina hoje, amanhã, não precisava nem você namorar. Se uma menina aceitasse a sua aproximação, no outro dia você já não tinha mais aquela amiga, que os pais tiravam ela de perto de você. Quando foi em 73, eu arrumei uma namorada maluca, filha de um fazendeiro, e que topou namorar comigo. Aquilo era uma beleza para mim. Rica, cachaça não faltava, maconha não faltava, porque ela tinha dinheiro, eu ia comprar em Mossoró, e aí era um céu. Porém, era um céu que não me sustentava. Por que não me sustentava? Porque eu não me saía da minha cabeça a questão da Revolução Armada. Eu estou convencido que nós só transformaremos esse mundo, essa sociedade, se o mundo inteiro fizer a sua Revolução Armada. Porque o que a burguesia tem, ela não vai dar. Nós vamos ter que tomar, e tomar na marra, matando, se matando, mas vamos ter que fazer isso, não vai ter outro caminho. Em 73, toda a célula que eu tinha participado, estava presa e estava solto eu, em Cachoeira do Rocha, e um camarada, um outro companheiro, por nome de João Roberto, filho do vice-prefeito de Cabedelo. Esse rapaz, em setembro de 73, foi sequestrado pela polícia, sabe-se lá qual a polícia, mas foi a polícia, sequestrou ele lá em João Pessoa, lá em Cabedelo, e o corpo dele foi aparecer morto num riacho com 1,5 metro de profundidade e 2 metros de largura, lá em Cachoeira do Rocha, num sítio Olho d'Água. Eu morava no sítio Rancho do Povo e ele apareceu morto no sítio Olho d'Água. No reconhecimento do corpo dele, eu tomei um susto e o pessoal percebeu que eu tinha alguma coisa com aquilo ali. E aquele grupo da Polícia Federal que tinha me prendido, que tinha me levado para João Pessoa, estava em Cachoeira do Rocha exatamente naquele momento. E uma loira grande, quase 2 metros de altura, com aquela puta mãozona que dava 2 mãos da minha, chegou, pôs a mão no meu peito e disse assim para mim, assim, hoje foi ele. Será que amanhã não será você? Se hoje foi seu amiguinho, amanhã pode ser você. E essa menina que eu namorava ouviu. Aí ela ficou desesperada, e chegou lá na rua, falei, não, orientei ela como fazer, e aí a gente conseguiu uma saída, que era eu não andar mais só andar no meio de 4, 5, 6 moleques, da juventude, aquela molecada, e com isso eu estudei terminei o ano de 73. Início de 74, vim para São Paulo, literalmente para não morrer. A polícia militar ficava acampada quase que toda noite na porta da casa dos meus pais. Eu já com uma certa consciência e com um problema na cabeça. Eu estou trazendo problema para meus pais, minhas irmãs,
Chico, meu irmão, era um moleque com 5, 6, 7 anos e eu estava muito preocupado com isso. E conversei com meu pai e vim para São Paulo. Como foi que eu vim para São Paulo? Literalmente para não morrer. Porque eu disse para um ex-patrão do meu pai que eu queria ir para Belém do Pará. Ele comprou uma passagem de avião, que era para mim ir de João Pessoa a Belém do Pará. Eu peguei os documentos de um primo meu, da minha idade, negro como eu, e comprei uma passagem na cidade de Souza, na Paraíba, e vim para São Paulo de ônibus. Cheguei em São Paulo, fui trabalhar na construção civil. Fiz a fundação da Faculdade de História de São Paulo. Às vezes as pessoas dizem, mas não, eu fiz história, sim, senhor. Eu fiz a fábrica, fiz a fundação. Isso aí. E lá eu conheci algumas pessoas, algumas figuras da esquerda, trabalhando na construção civil, e conheci essas pessoas. Eu conheci a Clara Antes, eu conheci a Tita Dias, eu conheci o Chuchu, conheci Fernandão, conheci muita gente da esquerda, e que, a partir dessas pessoas, eu fui parar na esquerda, que era o meu sonho, me reencontrar com a esquerda paulista. E, por acaso, eu encontrei com um cara, um camarada, José de Lima Soares, conhecido por Suarão, professor da Universidade Federal de Brasília, que era lá de Catolé do Rocha, que tinha sido preso junto. Bom, eu estou morando em São Paulo, escondido dentro da construção civil, e teve o primeiro incêndio de favela, a favela da Vila Olímpia. Eu morava nessa favela, morava no sul da favela, que morava no alojamento da firma, e cheguei de tardezinha, o terreno queimando, a polícia cercou o terreno, o corpo de bombeiro, e não jogaram um copo d'água. O chão ficou por terra. E no outro dia, a prefeitura de São Paulo pegou as famílias e levou para onde hoje é Paraisópolis. A prefeitura de São Paulo é a única e exclusiva responsável por aquela situação de Paraisópolis. Pouca gente se lembra disso, pouca gente sabe disso, mas foi a prefeitura que levou o povo para lá. E aí eu fui morar em cortiço. Eu morei em 3 tipos de cortiço, aliás, 4 tipos de cortiço. Morei no cortiço fundo de quintal, morei no cortiço cabeça de negro, morei no cortiço cama quente e morei no cortiço que o pessoal chama pensão. Daí foi onde eu fui parar no trabalho junto ao Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. E por aí o Centro Gaspar Garcia indicava algumas pessoas para fazer o curso no Instituto Cajamar. E foi aí que eu fui parar, em 93, no Instituto Cajamar, para fazer o curso. Mas eu já tinha ido, Márcia, realmente já tinha ido em Cajamar, eu já tinha ido, porque eu era do movimento sindical, e o movimento sindical, quem primeiro frequentou ali, era o pessoal do movimento sindical, o movimento popular pegou a rebarba ainda, né? E foi lá que eu conheci pessoas como a Maria do Carmo, Márcio Arroio, Pontual, várias outras pessoas, companheiras, companheiros, mas num determinado momento eu tive que ir morar no Rio de Janeiro. Eu fui fazer a eleição do Sindicato dos Vidreiros lá no Rio de Janeiro. João Gomes, que não sei onde ele foi parar, talvez já até seja falecido hoje. Morei quase um ano lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhei com uma moça muito inteligente, eu gostava muito dela, Clarice Melamed, que era da fase, moça muito inteligente, Clarice Melamed, que me parece que foi parar para os Estados Unidos, não sei o que houve com ela. Depois veio a fundação do Partido dos Trabalhadores, PACUT, e por eu ser do movimento sindical e ser do Sindicato dos Coreiros de São Paulo, tinha uma ligação, de uma certa forma, Paulo de Matos Skromov e Lula eram muitos amigos,
e Lula precisava de alguém para ir para algum canto e falava com o Paulo. Um dia o Lula chegou para o Paulo e falou: Paulo, eu preciso que você me arrume uma pessoa para mandar para Santa Catarina para fundar o PT lá em Joinville. E Paulo me chamou e o Lula falou: ó, é você que vai lá para Joinville. Assim, a conversa era assim: é você que vai lá para Joinville hoje com esse povo aqui, que era o pessoal lá de Joinville, tudo brancão e eu negrão, não tinha nada a ver, mas Lula tinha uma decisão assim que era dele, que eu achava muito importante, a forma de ele tomar decisão. E eu fui para Joinville, fiquei lá em Joinville por 2 anos. Aí, em 82, Lula precisou que eu voltasse para a região de Volta Redonda, Barra Mansa, que era para ajudar na campanha de Lisânias Maciel, Rosalice Fernando, deputado estadual, e José, não lembro o nome dele, que era deputado federal. Lá eu fui fazer a campanha deles, fiquei até 84. 84 eu regresso para São Paulo, mas voltando ao Instituto Cajamar, quando eu fui para o Instituto Cajamar, eu comecei a pensar a forma orgânica de se trabalhar esse povo, porque o movimento sindical, para mim, deixou um vácuo muito grande. O movimento sindical não passa da luta pelo salário. O movimento sindical esquece que o trabalhador, a trabalhadora precisa ter uma casa para morar com dignidade. O movimento sindical esquece que o trabalhador, a trabalhadora tem que ter um transporte público de qualidade. O movimento sindical esquece que o trabalhador, a trabalhadora necessita ter saúde pública, ou seja, assim como a burguesia tem direito a tudo que é bom, os trabalhadores e as trabalhadoras que fabricam isso tudo que é bom também têm direito de usá-los. Mas uma pena que logo depois de 93, inclusive a Maria do Carmo afirma, eu achava que fosse, Maria, que o FF3 de 93 foi o último ano. Aí vieram outras coisas, outros cursos, mas nada daqueles cursos que desse o que me deu. Eu não digo que nos deu, mas o que me deu foi eu acabar de ter a consciência concreta de que a formação política ideológica passa por um centro de formação onde você forma o cidadão, a cidadã, para a vida. E eu me formei 1 ano do curso FF4, eu acredito que eu me formei. Eu passei por outros cursos. Para mim, militar nas organizações de esquerda, eu militei no Trabalho, militei na DS, militei em várias outras organizações de esquerda, só nunca militei nos partidos comunistas, nem no PCB, nem no PCdoB. Nunca acreditei nesses 2 partidos. Dizer assim, é um partido que eu me apaixono e vai ser responsável pela transformação social, nunca acreditei. Assim como hoje sou militante do Partido dos Trabalhadores, sou dirigente do Partido dos Trabalhadores, em alguns, no caso, sou dirigente na região central, sou coordenador do setorial da moradia, aqui no estado de São Paulo, mas não acredito que esse partido seja o Partido da Revolução. E por que eu não acredito? Porque a concepção de partido de classe não pode ser transformada em partido da classe, um partido que apenas se preocupa em inchar, não se preocupa em formar para que essas pessoas formadas possam ser pessoas para o futuro do amanhã. E hoje eu estou aqui há poucos dias, estou com 71 anos de vida. No dia 10 de agosto, agora eu completo 72 anos de vida. Mas estou pronto. Eu no dia de agosto. Estou um menino de 18 anos para ir para a guerra. Se for preciso ir para a guerra, estou pronto.
Se for preciso pegar uma arma para defender a minha pátria, eu estou pronto. Assim como lá na Paraíba, lá em Catarina do Rocha, quando eu fui preso a primeira vez, uma das primeiras coisas que eu pus na minha cabeça era: não podia beber a água que os caras te dessem, não podia comer a comida que os caras te dessem, porque você não sabia o que tinha ali. E aí eu fiquei 5 dias sem tomar água, sem me alimentar. O único alimento que eu tinha era o cigarro e mastigar o palito de fósforo. Ou seja, eu poderia dizer na minha história que eu tinha feito uma greve de fome ali, mas eu não fiz uma greve de fome. Eu fiz uma forma de me garantir que eu não ia entregar os meus amigos, meus camaradas, para ninguém por conta de um prato de comida ou um copo d'água. Porém, em 2018, eu me pus a serviço da luta de classe mais uma vez, quando no dia 31 de julho de 2018, a gente inicia uma greve de fome lá em Brasília, e que a gente dizia o seguinte: essa greve de fome tem o início, mas não tem o fim. E, infelizmente, teve um fim que eu não gostei. Não devia ter terminado a greve de fome no 26º dia, como terminou. Pelo menos eu, GG, posso dizer para vocês que eu queria ir mais além. E teria mais alguém ali comigo, os companheiros do MST, e 2 companheiros do MST que também iriam mais à frente, Frei Sérgio também ia mais à frente, mas a pressão foi muito forte de fora para dentro, da sociedade para dentro da greve de fome. E ali eu posso dizer para as companheiras, para os companheiros, que parte da minha vida poderia ter terminado ali. Hoje, para mim, é bom estar aqui falando com vocês, dizendo, revendo vocês. É muito bom, mas nós devíamos ter feito aquela greve de fome até ir até as últimas consequências, até ter morrido um de nós. Poderia ter sido eu, não tem problema. Mas não deveria ter terminado como terminamos. Com isso, companheiras, eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: na história da classe trabalhadora eu tenho uma participação. Pena que eu não vou ter, na história da classe trabalhadora, o usufruto dessa nossa revolução. Ei, 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 ai, ei, ei, ei. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. Bar, 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 tem uma bala no meu corpo.